Você já se pegou percebendo que as coisas nunca saem do lugar, mesmo quando você tenta? Que existe um padrão se repetindo, e você sabe disso, mas não consegue nomear exatamente o que está acontecendo? Tem algo quieto, invisível, que puxa o freio sempre que você está perto de avançar. E o pior não é nem travar, o pior é a dúvida que vem junto. Será que sou eu mesmo que estou fazendo isso? Porque se for verdade, significa que você está desperdiçando tempo, oportunidade, potencial. E se não for, significa que você está paranoico, inventando problema onde não existe. Essa oscilação entre achar que você se sabota e achar que você está exagerando é uma das sensações mais corrosivas que existem. Porque você fica sem resposta, e sem resposta, você fica parado. Esse vídeo existe para acabar com essa dúvida, não para te motivar, não para te empurrar, mas para te mostrar com precisão 7 sinais silenciosos e reais de que você se auto-sabota. E mais importante, para te mostrar que isso não é fraqueza, é um padrão, e padrões podem ser vistos. Antes de qualquer coisa, se você se reconhecer em alguns desses sinais, isso não significa que você é autodestrutivo, que você é fraco ou que você não quer mudar. Significa que em algum momento, por alguma razão, você desenvolveu mecanismos internos que te protegeram. Só que agora, esses mesmos mecanismos te impedem. Autossabotagem não é sobre não querer dar certo, é sobre ter medo de dar certo. E esse medo raramente é consciente. Ele se esconde em comportamentos que parecem racionais, justificáveis, até sensatos. Mas quando você olha de longe, percebe o padrão. Toda vez que a vida te oferece uma saída, algo em você fecha a porta. E não, isso não é falta de disciplina, nem preguiça disfarçada. É um sistema de autoproteção que ficou desregulado. É a parte de você que acredita, silenciosamente, que é mais seguro ficar onde está do que arriscar se tornar outra pessoa. Então, o que você vai ver aqui não é uma lista de acusações. É um mapa. Um mapa do que acontece por dentro quando você trava. E quanto mais você reconhecer esses sinais, mais você recupera controle. Não porque vai se forçar a mudar, mas porque vai finalmente entender o que estava acontecendo. Vamos aos 7 sinais. O primeiro sinal é sutil, mas devastador quando você percebe. Você começa algo, avança, faz progresso real. E então, bem quando você está perto de terminar, perto de entregar, perto de tornar aquilo concreto, você para. Não é procrastinação clássica. Você não adia desde o início. Você adia quando já fez quase tudo. E aí inventa uma razão. Ainda não está bom o suficiente. Preciso revisar mais uma vez. Vou esperar o momento certo para finalizar. O que está acontecendo aqui? A proximidade está ativando um medo que você não sente quando está longe. Enquanto o projeto está no meio, ele é só potencial. Mas quando você termina, ele vira real. E real significa, pode ser julgado, pode falhar, pode mudar quem você é. Porque entregar algo, seja um projeto, uma decisão, uma mudança, é assumir responsabilidade pelo resultado. E assumir responsabilidade pelo resultado é colocar sua identidade em jogo. Se der certo, você precisa sustentar essa nova versão de você. Se der errado, você perde a fantasia de eu seria bom nisso se eu tivesse tentado. Então você deixa as coisas eternamente quase prontas. Você vive num limbo psicológico onde você poderia se quisesse, mas nunca precisa provar. Um exemplo interno disso. Você escreve 90% de um e-mail importante, mas não envia. Deixa na caixa de rascunhos. Volta nele 3 vezes. Muda uma vírgula. E aí deixa lá mais uma semana. Porque enquanto ele não for enviado, você não precisa lidar com a resposta. Se isso te descreve, você não está adiando por perfeccionismo. Você está adiando porque a linha de chegada te assusta mais do que o caminho. Agora, o segundo sinal é ainda mais silencioso. Você só age quando sabe que não vai funcionar. Parece contraditório, mas é extremamente comum. Você escolhe contextos onde o fracasso já está garantido. Você tenta mudar de carreira, mas em condições impossíveis. Você tenta se relacionar, mas com pessoas emocionalmente indisponíveis. Você tenta empreender, mas sem estrutura, sem tempo, sem suporte. E aí, quando não dá certo, você tem uma explicação limpa. Não era o momento. As circunstâncias não ajudaram. Eu tentei, mas não deu. O que está acontecendo aqui? Você está escolhendo cenários onde a derrota é externa, onde você pode falhar sem que isso signifique que você não é capaz. Porque falhar por falta de condições é seguro.
Falhar depois de ter feito tudo certo, isso sim é ameaçador. É a diferença entre eu não consegui porque não tive tempo e eu não consegui porque talvez eu não seja bom o suficiente. A primeira te protege, a segunda te expõe. Então você inconscientemente cria barreiras, escolhe horários ruins, pega projetos demais ao mesmo tempo, tenta fazer algo grande sem pedir ajuda. E aí, quando trava, você aponta para as circunstâncias. Um exemplo interno. Você decide estudar para uma prova importante, mas começa 3 dias antes. Estuda de madrugada, cansado, sem método. Aí tira uma nota mediana e pensa: se eu tivesse tido mais tempo, teria ido bem. E isso te acalma, porque você nunca precisou descobrir se, com o tempo, você realmente iria bem. Se você faz isso, não é porque você é sabotador. É porque você aprendeu, em algum momento, que é mais seguro não saber do que saber e decepcionar. Vamos ao terceiro sinal, que tem uma máscara de virtude. Você sempre está se preparando. Sempre estudando, planejando, organizando, aprendendo, mas nunca executando. Você consome curso atrás de curso, lê livro atrás de livro, monta planilha atrás de planilha. E toda vez que alguém pergunta, e aí, quando você começa? Você responde: ainda estou me preparando, preciso garantir que estou pronto. Só que essa preparação nunca acaba, porque o critério de estar pronto é subjetivo, e você sempre consegue adicionar mais um pré-requisito, mais uma habilidade, mais um detalhe. O que está acontecendo aqui? Você está usando a preparação como refúgio, porque enquanto você está se preparando, você não pode falhar. Você está em processo, você está indo na direção certa, e ninguém pode te cobrar resultado, porque você ainda não começou de verdade. Mas a verdade psicológica por trás disso é: você tem medo de que, mesmo preparado, você não seja suficiente. Então você adia o teste. Você protela o momento de colocar tudo em jogo, porque enquanto você está estudando, você ainda pode ser qualquer coisa. Quando você executa, você descobre quem você é de fato. Um exemplo interno. Você quer mudar de carreira, faz 3 cursos, assiste 20 vídeos, monta portfólio mental, mas nunca manda um currículo, nunca faz uma entrevista, porque no fundo, você sabe que quando mandar, alguém vai dizer sim ou não, e aí você vai precisar lidar com a resposta. Se você vive se preparando, mas nunca começando, você não é indeciso. Você está com medo de descobrir que a preparação não era o problema, que talvez o medo seja de dar certo e ter que sustentar isso. O quarto sinal é uma história que você conta para si mesmo, e ela parece racional. Não é o momento certo. Você olha para uma oportunidade, um emprego, um relacionamento, um projeto, e pensa: seria perfeito, mas o timing está errado. Ou, daqui a 6 meses eu estarei mais pronto. Ou, quando tal coisa acontecer, aí sim eu vou poder fazer isso. E você espera. Espera o timing certo. Espera as condições ideais. Espera que alguma coisa externa mude para você finalmente agir. O que está acontecendo aqui? Você está transferindo responsabilidade para o tempo. Porque o tempo é impessoal. Você pode esperar o timing certo sem se sentir covarde. Afinal, você não está fugindo. Você está sendo sensato. Mas a verdade é: timing perfeito não existe. Nunca vai existir um momento em que todas as variáveis estejam alinhadas. Sempre vai faltar algo. Sempre vai ter um mais. Então, quando você sempre adia porque o timing não está certo, você não está esperando o momento ideal. Você está esperando o medo passar. E o medo nunca passa sozinho. Um exemplo interno. Você conhece alguém interessante, mas pensa: agora não, estou focado em outras coisas. 6 meses depois, a oportunidade já passou. Você conhece outra pessoa. Mesma coisa, não é o momento. E aí você percebe que há 5 anos você está não no momento certo. Se você sempre está esperando o timing perfeito, você não está sendo prudente. Você está se protegendo da possibilidade de que, mesmo no timing certo, você trave. Agora chegamos ao quinto sinal, que é desconfortável de reconhecer. Você reclama da sua situação, mas não muda. E no fundo, há um conforto estranho nisso. Você fala que odeia o trabalho, que está cansado da rotina, que quer outra vida. Mas quando alguém te oferece uma saída concreta, uma indicação, uma ideia, uma oportunidade, você encontra uma razão para não tentar. E aí você volta a reclamar. E todo mundo ao redor já sabe. Você vai falar sobre mudar, mas não vai mudar. O que está acontecendo aqui? A reclamação virou identidade. Você é a pessoa que poderia estar em outro lugar, mas a vida não deixa.
E isso te dá um papel social, te dá empatia, te dá uma narrativa coerente. Você é vítima das circunstâncias, não responsável por elas. Mudar, por outro lado, é ameaçador. Porque se você muda e continua insatisfeito, você perde a desculpa. E se você muda e fica bem, você perde a identidade de vítima. E para algumas pessoas, inconscientemente, isso é mais assustador do que continuar sofrendo. Um exemplo interno. Você reclama que não tem tempo para nada. Mas quando alguém te sugere reorganizar a agenda, você diz, não é tão simples assim, e continua reclamando. Porque a reclamação te protege de assumir que talvez você não queira de fato mudar. Se você se reconhece nisso, não significa que você é falso. Significa que você encontrou, na insatisfação controlada, uma forma de não arriscar a insatisfação do desconhecido. O sexto sinal tem aparência de generosidade. Você sempre está disponível para resolver a vida dos outros, mas nunca para cuidar da sua. Você ajuda todo mundo, dá conselhos, resolve problemas, se envolve em dramas alheios. E enquanto faz isso, sua própria vida fica em pausa. Seus projetos ficam esquecidos, suas decisões ficam adiadas. E quando alguém te pergunta por que você não cuida de você, você responde, eu sou assim, gosto de ajudar, como se fosse virtude. E é, mas também é fuga. O que está acontecendo aqui? Ajudar os outros te dá propósito imediato. Você é útil, é valorizado, e não precisa lidar com a ansiedade de construir a própria vida. Porque construir a própria vida é incerto. Ajudar os outros te dá certeza de que você importa. Mas no fundo, você está usando a vida dos outros como distração. Porque enquanto você está ocupado resolvendo problemas externos, você tem uma desculpa para não olhar para os internos. Um exemplo interno. Você tem uma meta importante, mas alguém te pede ajuda, e você larga tudo. Depois, outra pessoa, e outra. No fim do mês, você ajudou 5 pessoas e não avançou nada na sua própria vida. E aí pensa, sou muito generoso, mas nunca sobra tempo para mim. Como se o tempo fosse o problema. Se você faz isso, não é porque você é bonzinho demais. É porque você tem medo de ser egoísta o suficiente para priorizar a própria travessia. E esse medo te mantém preso. Chegamos ao 7º sinal, que é o mais cruel. Você faz tudo certo, chega até o fim, e no último momento, você mesmo destrói. Pode ser uma briga antes de uma apresentação importante. Pode ser adoecer na véspera de um evento. Pode ser desistir quando você já está a um passo. Pode ser explodir emocionalmente bem quando tudo estava dando certo. E você sempre consegue explicar. Não sei o que deu em mim, foi o estresse, foi azar. O que está acontecendo aqui? Você está protegendo algo mais profundo que sucesso. Você está protegendo coerência interna. Porque se você der certo, você vai precisar se tornar outra pessoa. E se tornar outra pessoa significa trair lealdades invisíveis, com quem você era, com quem te criou, com quem ficou para trás. Então, inconscientemente, você sabota. Porque é mais seguro falhar do que vencer e não saber quem você vai se tornar depois. Um exemplo interno. Você está prestes a ser promovido e na semana anterior você comete um erro bobo. Ou você briga com o chefe, ou você simplesmente não se sente bem e falta. E a promoção não acontece. E você fica com raiva de si, mas também, estranhamente, aliviado. Se isso já aconteceu com você, entenda. Você não é autodestrutivo. Você só tem medo de que dar certo mude você de formas que você não consegue prever. E para o inconsciente, o imprevisível é sempre mais assustador que o sofrimento conhecido. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, você não está inventando. Você realmente se auto-sabota. E isso não é falha de caráter. É um sistema interno tentando te proteger. Porque todo padrão de autossabotagem nasceu como proteção. Em algum momento, travar foi mais seguro que arriscar. Não tentar foi mais seguro que tentar e falhar. Ficar pequeno foi mais seguro que crescer e se perder. E esse sistema funcionou, até que parou de funcionar. Até que você percebeu que está preso. Que o medo de dar errado virou medo de dar certo. Que você não está se protegendo de falhar. Você está se protegendo de vencer e não saber lidar com o que vem depois. Então, o que você faz com isso? Primeiro, você para de se acusar, porque a acusação só reforça o ciclo. Você não vai se forçar a sair da autossabotagem com culpa. Você vai sair com observação. Segundo, você nomeia. Quando você perceber que está travando, você pergunta: qual desses padrões eu estou repetindo agora? E só de nomear, você já quebra um pouco da automaticidade.
Terceiro, você aceita que mudança de verdade vai ser estranha, vai ser desconfortável, vai parecer que você está traindo a si mesmo. E está. Você está traindo a versão de você que acreditava que era mais seguro não tentar. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Um movimento pequeno, uma decisão contra o padrão, e depois outra, até que você olha para trás e percebe que não está mais no mesmo lugar. Autossabotagem não é sobre você ser fraco. É sobre você ter aprendido, em algum momento, que era mais seguro travar do que arriscar se perder. E isso fez sentido. Até agora. Agora você sabe o que está fazendo. Você tem os sinais. Você tem o mapa. E o mapa não resolve o problema sozinho, mas te devolve algo que você tinha perdido. A agência. A capacidade de observar o padrão antes de repeti-lo. E isso sozinho já muda tudo. Você não precisa virar outra pessoa amanhã. Você só precisa começar a reparar quando você está se protegendo de dar certo. E quando reparar, você escolhe. Repete ou rompe. A escolha sempre foi sua. Você só não sabia que estava escolhendo. Agora sabe.